A paz do Senhor a todos meus irmãos que fazem parte desse grupo maravilhoso. Quero deixar uma palavra de reflexão. Muitas pessoas às vezes me perguntam, como o companheiro meu perguntou no trabalho, Diego, como é que eu devo orar? Como é que eu devo falar com Deus? E muitas pessoas às vezes têm esse problema acerca da oração. Então eu quero falar para você o modo certo de orar e falar com Deus. Abra a sua Bíblia aí na sua casa, que está no livro de Isaías, capítulo 29. Verso 13, está escrito assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens em que fui instruído. Presta atenção, livro de Isaías, capítulo 29, verso 13, porque o Senhor disse, porque este povo se aproxima de mim, e com boca e com lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, em qual foi instruído. Meus queridos irmãos, a nação de Israel estava dizendo para Isaías, quando ele profetizava acerca do pecado, e falava: Isaías, esse Deus teu é mudo, esse Deus teu não existe. Melhor para mim é o Deus de Baal, Baal-Peor, Zebub, Bel-Astarte. Isaías então perguntou para a nação de Israel: por que vocês estão dizendo que Deus não ouve vocês? E ele estava dizendo, Isaías, porque toda vez que nós oramos a Deus, Ele tampa os seus ouvidos para conosco. E hoje, nos dias de hoje, não é diferente. Muitas pessoas vão até a igreja, muitas pessoas vão até o pastor, muitas pessoas pedem oração, muitas pessoas pedem uma resposta. E muitas das vezes as suas orações não são respondidas porque aqui está a resposta de Deus para o povo de Israel. Deus chegou para Isaías e disse: Isaías, sabe por que eu não escuto o meu povo? Por causa disso, Isaías. Olha aqui, o texto é claro. Aqui, ó, o segredo da oração está aqui, Isaías, capítulo 29, verso 13. Porque assim diz o Senhor. Deus está dizendo: eu assim falo com a nação de Israel. Pois este povo se aproxima de mim com boca e com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele teme a mim, não porque me respeita, mas com mandamento de homem, a qual foi instruído. Deus aqui está dizendo para a nação de Israel: sabe por que eu não escuto vocês? Porque vocês são hipócritas, porque vocês são pessoas que vivem no pecado e quer que eu escute vocês. Está escrito lá em João 9,3 que Deus não ouve a oração de pecador. E esse texto está no livro de Isaías, capítulo 29, verso 13. E Jesus, no livro de Mateus, capítulo 15, verso 8, Jesus fala: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Observe, Jesus diz este povo, ele está usando no plural uma conjeturização do verbo grego. Este povo, quer dizer, o povo passado, presente, futuro, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por que o próprio Deus falou para a nação de Israel através de Isaías? E por que Cristo, falando para o povo através do Espírito Santo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim? Tem muitas pessoas que estão assim hoje, buscam a oração, fala com Deus, mas Deus não escuta. Por que será? Porque será que Deus não escuta as nossas orações? Será que Deus é mudo? Será que Deus é surdo? Será que nosso pecado é tão grande que Deus não escuta? Ah, pregador, mas está escrito lá em João 14, verso 13, que assim disse Jesus: tudo que pediste em meu nome em oração crendo recebereis. Mas por que você não recebe? Jesus diz: qualquer coisa eu vos darei se pediste oração. Livro de Mateus, capítulo 21, verso 22. Jesus diz: tudo que pediste em oração crendo recebereis. Mas por que não recebe? Está aqui a palavra de Deus. Deus disse para Isaías, para a nação de Israel: este povo me honra com os lábios e com o seu coração. Perdão, este povo me honra com os lábios e com o mandamento, mas o seu coração está longe de mim. Aí o próprio Jesus, agora em Mateus, depois de 500 anos, vem e fala: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus disse isso para os fariseus, e Deus disse isso para a nação de Israel. E por que Jesus falou isso para os fariseus?
Quem eram os fariseus? Os fariseus tinham nome. Era Gamaliel, era homem, mestre da lei, pessoas instruídas. Mas por que que eles ganharam essa palavra, fariseu? A palavra fariseu é um verbo pejorativo do grego. A palavra fariseu é um verbo pejorativo do grego, que quer dizer e tem o significado de pessoas hipócritas que vivem uma falsa identidade no meio do povo de Deus. Quando Jesus disse, vocês são fariseus hipócritas, Jesus estava dizendo, você se veste de crente, anda como crente, prega como crente, louva como crente, vai até a igreja como crente, mas vocês são fariseus. Fariseus são pessoas hipócritas, pessoas que se vestem com a roupa do cordeiro para fingir uma fé que está vivendo e enganando a si mesmo. É por isso que Jesus disse, é chegada a hora que o Pai Celestial procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Aí está o problema, só porque muitas pessoas não têm a sua oração respondida, porque está que nem aqueles fariseus. Rabás, tui, calavras, Revasto rei de Caineviasuri andarabahai. Leandou de Caineviasuri andarabacai serves. E quando você estiver com essa capa de bode, vestida de ovelha, mas sendo um bode dentro de ti, dentro de você, você nunca vai escutar a voz de Deus. Tem muitas pessoas que vão na igreja que está que nem Faraó, quando Moisés disse, Faraó, Deus está mandando você liberar o meu povo. Sabe o que Faraó disse toda vez? Quando Moisés chegava até ele, Faraó dizia, Moisés, vai com o meu povo, mas não te esqueça de mim, Moisés. Ore a Deus sobre a minha vida. Aleluia. Faraó todo dia, quando Moisés ia falar com ele para liberar o povo, sabe o que Moisés fazia? Debochava. Moisés, peça a Deus pela minha vida também. Tem muitas pessoas hoje que estão na igreja assim, está que nem Faraó, só quer viver através da oração dos outros, só quer viver através da oração de pessoas, só quer viver através da oração de crente. É aquele crente Zé Raimundo, uma hora está na igreja, uma hora está no mundo, querido. Você nunca vai ter um encontro com Deus se você não tiver uma vida de oração. O próprio Deus diz no livro de Isaías, capítulo 29, verso 13, que o problema do povo de Israel era o seguinte, o povo adorava a Deus somente com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Deus disse, Isaías, este povo me honra com mandamento de homem, instruído por homem. Deus estava dizendo, olha, tem muitos crentes que só ora porque o pastor ora, o pregador ora, a missionária ora, o irmão ora. E quando você estiver vivendo da oração do pastor, e quando você estiver vivendo da oração do irmão, e quando você estiver vivendo da oração de outras pessoas, Deus nunca vai ouvir a sua oração, porque Deus quer que você adore Ele em espírito e verdade. Você precisa colocar para fora. A oração é você botar para fora tudo aquilo que você necessita. Paulo escreveu em Filipenses 4:6, meus queridos irmãos, as vossas orações é a sua necessidade. Qual é a tua necessidade, irmão? Qual é a tua necessidade, irmã? Ah, pregador. Ah, Diego, você não sabe o que está acontecendo na minha casa. Querido, é necessário você parar para refletir como está a sua vida diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai ouvir a sua oração. Sabe por quê? O Espírito Santo está aqui trazendo na minha mente, no meu coração. Sem dor, sem sofrimento, é impossível você levar a cruz de Cristo. Sem dor e sem sofrimento, é impossível você levar a cruz de Cristo. Quando você está orando, você está expurgando para fora o sentimento de perseguição, o sentimento de calúnia, o sentimento de injustiça, um sentimento de fraqueza. Mas a Bíblia diz, bem-aventurado é aqueles que são perseguidos, bem-aventurados são os fracos, pois deles será o galardão. O crente só ora quando ele é perseguido, o crente só ora quando ele está passando por alguma grande dificuldade. E muitas pessoas hoje estão assim, está
passando por dificuldade, está passando por fraqueza espiritual, mas ele não quer orar, ele não quer buscar Deus, ele não quer jejuar. E sabe o que acontece? Vive da oração dos irmãos. Para de ser um faraó, rapaz. Para de ser um fariseu que vive através da oração dos outros. Você precisa tomar vergonha na cara e tomar a postura de um verdadeiro cristão de verdade. A Bíblia diz que aquele que vinha a mim de maneira alguma lançarei fora. Mas a minha palavra que diz isso, diz: quem quiser vir a mim, toma a sua cruz e siga-me. Por isso que eu falo, sem dor e sem sofrimento, você nunca vai levar a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo é o sofrimento daqueles que amam a Deus. Deus só ouve pessoas que respondem com o seu coração. Aleluia. E quando você estiver com a vida fingida, e quando você estiver com a vida de mentiroso, querendo enganar o povo de Deus, Deus nunca vai te escutar. E quando você, ovelha, seja de qualquer igreja, e quando você estiver se vestindo de ovelha, com uma Bíblia debaixo do braço, mas se você não mudar a sua vida, você nunca vai ser ouvido por Deus. Não seja como Faraó. Pastor, ora por mim. Pastor, vai subir o monte? Ora por mim. Irmão, vai orar? Ora por mim. E por que você não ora? O mesmo Deus que responde a oração do pastor, o mesmo Deus que responde a oração minha, o mesmo Deus que responde a oração de uma pastora missionária, é o mesmo Deus que vai responder a sua oração. Por isso, o segredo da oração é você ser sincero no seu caráter, na sua vida diante de Deus. Se você é um fraco, que tem um pecado escondido, diz para Deus: Deus, eu sou uma pessoa que gosta de pecar, eu sou uma pessoa adúltera, eu sou uma pessoa pecadora, eu sou miserável, eu preciso ter uma vida transformada. Essa é a oração. Olha o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 1. Jesus disse, no livro de Mateus, capítulo 6, perdão. Jesus diz: eis que assim que deves orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o seu reino. Presta atenção. Pai nosso que está onde? No céu. Santificado é o seu nome, a sua santidade. Venha a nós ao seu reino. O teu reino, vinha a esse reino pecador, miserável que sou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem é que está no céu? Deus. Assim na terra como no céu. Então quem está lá em cima é santo. Então se você quer ouvir a voz de Deus, você também tem que ser uma pessoa santa. Às vezes eu fico parando para refletir sobre a vida das igrejas. Muitas pessoas hoje vão na igreja. Nós nunca tivemos no século XXI uma igreja tão pobre, uma igreja tão fracassada espiritualmente como a igreja de hoje. Sabe por quê? Porque a igreja de hoje é um fariseu, a igreja de hoje é hipócrita, a igreja de hoje é suja, a igreja de hoje não é transparente, a igreja de hoje é rica em conhecimento, a igreja de hoje é rica em estrutura, a igreja de hoje é rica no seu palácio, a igreja é rica em músico, a igreja de hoje é rica em detalhe, mas a igreja de hoje é fracassada espiritualmente porque não tem uma vida de oração. É só você observar a igreja, o culto começa às 7 horas, 6 horas é para a igreja estar aberta. Sabe que horas que vai abrir aí o culto? 10 para as 7, 5 para as 7. E quando tem igreja aberta, muitos cristãos não têm coragem de dobrar seus joelhos 20 minutos, 10 minutos para falar com Deus e ainda quer que Deus responda a sua oração. Nós temos que parar de hipocrisia. Nós temos que parar de ser hipócrita, porque eu já falei, a palavra fariseu é um verbo pejorativo que dá a todas as pessoas que têm uma fé fingida. Pessoas que se diz ser cristão, que vivem uma vida religiosa, santa, mas na verdade é um fariseu.
Os fariseus eram pessoas, mestres da lei, que tinham nome, como Jairo, Gamaliel, Paulo, Saulo. Mas por que ele levou esse nome fariseu? Quem chamou ele de fariseu foi Cristo. Vós são fariseu! Sabe por quê? Porque Jesus disse: vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É por isso que Deus, tomando a boca do sábio Salomão, ele escreveu lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Observa o texto. Salomão está dizendo sobre todas as coisas que se deve guardar no teu coração. Guarda a tua família, guarda a tua esposa, guarda teu filho, pois ele é herança do Senhor. Guarda o teu ouro, a tua casa. Salomão não está dizendo isso. Guarda a sua família, guarda o seu filho, guarda a sua esposa, guarda a sua casa. Perdão. Salomão está dizendo sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a saída da vida. Em outras palavras, Salomão está dizendo assim: ei, sobre tudo na vida, mulher, homem, que se deve blindar, blinda o teu coração. Porque é do coração que você escuta a voz de Deus. Porque Paulo complementou essa palavra dizendo que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir vem a palavra de Deus. Observa que Deus nunca vai mandar você escutar. Porque quando alguém manda você escutar, a pessoa escuta por aqui e sai por cá. Deus manda sempre você ouvir. Porque a pessoa que ouve, vem para a tauba do coração. É por isso que Salomão está dizendo sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede sair da vida. Uma pessoa, quando não guarda o seu coração, essa pessoa é fracassada. Quando a pessoa não guarda o seu coração, essa pessoa é derrotada. Quando a pessoa não guarda o seu coração, essa pessoa é miserável. Quem não se lembra de Davi? Davi, quando olhou do seu palácio, Betseba tomando banho, sabe o que aconteceu? Ele sentiu o desejo de adulterar com ela. Ele não guardou o seu coração. Sabe o que ele fez? Mandou chamar Joabe. Disse: Joabe, hoje eu não vou pra guerra não. Vai lá pra guerra. E outra, vou escrever uma carta aqui. Na guerra você vai botar Urias na frente de batalha. Joabe falou: Davi, isso é uma injustiça que nós vamos fazer com esse homem. Por quê? Porque se ele for para frente de batalha, ele vai morrer facilmente. Mas Davi disse: Joabe, não me questiona, rapaz. Faz o comando! Joabe fez, obedeceu. Sabe o que aconteceu? Foi lá Joabe para a guerra. Chegou o recado: Joabe e Davi mataram Joabe. Davi disse: oh, que beleza. Agora eu vou adulterar com Betseba, porque ela é só para mim. Ele não guardou o seu coração. Uma pessoa, quando não guarda o seu coração, a vida dele é só desgraça. Quando a pessoa não guarda o seu coração, a vida dele é só derrota. Quando a pessoa não guarda o seu coração, a vida dele é só de prostituição. Quando a pessoa não guarda o seu coração, a vida dele é só de fracasso. Quando a pessoa não guarda o seu coração, a vida dele é só de derrota. Mas eu quero te dizer que tudo que você faz nunca vai ficar debaixo do tapete. Deus sempre vai levantar alguém para sacudir esse tapete e mostrar as suas vergonhas, seus fariseus hipócritas. Deus levantou o profeta Jonas ante Davi, e Davi disse: pois não, Jonas, que te devo a honra de entrar na minha casa. Então Jonas disse: Davi, eu posso falar uma coisa? Davi riu. Claro, meu querido, pode falar. Um homem muito rico, tinha muitas ovelhas, poderia possuir a que quisesse. Mas ele olhou para outro homem, e o outro homem que não tinha nada, apenas uma ovelha. E esse homem rico, podendo ter a ovelha que ele quisesse, matou a única ovelha do homem que tinha. O que esse homem deve acontecer com ele, Davi? Na sua opinião? Davi encheu o peito e disse: rapaz, esse homem deve ser morto, é predejado, nós temos que exterminar com esse homem. Então o profeta diz: esse homem é você, rapaz. Tu poderia ter qualquer mulher do seu palácio, tu poderia ter qualquer mulher do seu reino, e matou o único homem a qual a única mulher tinha. Urias só tinha Betseba, e você matou ele para ficar com ela, adulterar.
Porque naquela época Deus permitia que o homem tivesse mais de 1 a 3 mulheres, porque as mulheres naquela época, quando seus maridos morriam, ela ficava órfã e ficava livre para se prostituir ou para ser um objeto fácil de prostituição pelos homens. Era por isso que os reis possuíam ela, para guardar a sua identidade, seu corpo, para preservar ela. Por isso que Deus permitia que o homem tivesse uma, duas, 3 mulheres. Aí o profeta Natan disse: rapaz, tu matou Urias, cara. Tu poderia ter qualquer mulher e agora tu matou um homem inocente. Tu é sanguinário. Davi se vestiu de pano de saco porque os judeus acreditam que todo ano Deus desce sobre Israel e perdoa seus pecados num dia chamado Yom Kippur, que é o dia do perdão. A Bíblia diz que Deus perdoou Davi, mas todo pecado tem a sua consequência. Talvez você que está me ouvindo agora, me assistindo pelo Facebook, você talvez esteja dizendo assim: ah, vou pecar. Peca. Vou adulterar. Adultera! Vou me prostituir. Se prostitui! Mas eu quero te dizer que o pecado que você comete hoje vai te trazer uma grande consequência amanhã. Davi pecou. Sabe o que aconteceu? O seu filho estrupou a própria irmã. Davi foi dizer para o seu filho: ei, rapaz, você estrupou sua própria irmã? Sabe o que o filho de Davi falou? E você, meu pai? O que você quer me questionar? Que moral você tem para falar de mim? Você matou Urias e está vivendo uma vida de adultério com Betseba. Davi refletiu e ficou sem argumento. O outro filho mais velho, chamado Absalão, disse: isso não vai ficar barato, meu irmão, porque você estrupou minha irmã. Sabe o que aconteceu? O outro filho de Davi matou o próprio irmão e a casa de Davi virou uma desgraça. Ei! Sabe o que aconteceu? Davi ficou apavorado. Davi ficou disturbiado. E esse próprio Absalão armou um lugar para matar Davi. De todo jeito, ele fez com que Israel se voltasse contra Davi e ficasse a favor dele. Sabe o que aconteceu? Davi ficou escondido, com medo do seu próprio filho. Então, o seu próprio filho armou um lugar para matar Davi. Sabe o que aconteceu? Joabe saiu com soldados em busca de Absalão e matou Absalão. Davi chorou e disse: que desgraça eu fiz da minha vida. Sabe por quê? Porque tudo que você faz hoje vai trazer consequências na sua vida amanhã. Você precisa tomar vergonha na cara, seu fariseu. Você precisa ter uma vida de oração. Para de tanta hipocrisia. Hoje nós estamos vivendo um período de uma igreja fraca. Hoje nós estamos vivendo de um período de uma igreja fracassada. Uma igreja que não ora. Uma igreja que não tem vida no altar. Uma igreja que não tem vida de oração. Sabe o que acontece? Os demônios entram na igreja. Os pastores adulteram. Os membros adultera. Muitas pessoas não estão a vida de oração. O que acontece? E vai culpar Deus. Não. Tu és um fariseu hipócrita. Lembra que eu falei? Tudo que você faz hoje vai refletir na sua vida amanhã. Presta atenção. Davi teve um filho com Betseba, chamado Salomão. Salomão foi o grande rei de Israel. Deus disse: Salomão, pode ter qualquer mulher, menos as Eteias, as Filisteias, as Amonitas e as Eteias. Tudo o que era Eteia, o povo pagão, Deus disse: não case com essa mulher, porque no dia que você casar com essa mulher, você vai trazer desgraça para o meu reino. Salomão falou: tá bom, senhor, tá bom. Sabe o que aconteceu? Salomão pecou, casou com a filha de Faraó. Salomão pecou, casou com uma mulher pagã. Salomão pecou, casou com outra pessoa. Sabe o que aconteceu? Salomão não guardou o seu coração. Salomão não guardou a sua vida com Deus. Sabe o que aconteceu? Salomão teve um filho chamado Roboão. Primeiro, a casa de Deus deixou de ser um lugar de adoração e passou a ser um lugar de prostituição. Salomão perdeu o respeito como um homem de Deus. Salomão perdeu a autoridade de rei. E hoje nas igrejas é diferente. É diferente? Não. É a mesma coisa. Muitos líderes estão com a vida em pecado.
Muitas pessoas estão com a vida adultério e perdeu a integridade de homem de Deus. Muitas igrejas perderam a sua identidade de igreja de Deus, igreja de oração. Por quê? Porque nós vivemos hoje o tempo de uma igreja fracassada, uma igreja derrotada, uma igreja fraca. Porque não consegue orar, não consegue ter uma hora de oração. As igrejas de hoje é adúltera, é pecadora, miserável. Talvez você esteja dizendo, você está se achando? Não. Estou falando pelo Espírito, o Espírito que mandou gravar isso aqui para alertar você a ter uma vida de comunhão com Deus. Salomão teve Roboão. Roboão fez da casa de Deus uma desgraça. Roboão teve Abiás. Abiás virou uma desgraça também. E agora o que fazer? O pecado de Davi trouxe desgraça para sua família. E a descendência dele aconteceu a mesma coisa. Neto, bisneto, tataraneto, só foi desgraça na vida de Davi. Na família de Davi. É por isso que Salomão, instruído por Deus, ele está dizendo, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o coração. Em outras palavras, Salomão está dizendo assim, ó, eu vou escrever uma carta para o século XXI, para ele entender. Tudo eu tinha ouro, tinha prata, tinha um palácio, falava com Deus, via a Deus aí em espírito, tudo isso eu tinha, mas eu não guardei meu coração, minha vida virou uma desgraça. Por isso que eu não quero que você seja a mesma coisa. Sobre todas as coisas, meu filho, que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede a saída da vida. Você quer ouvir a voz de Deus? Aprenda uma coisa, guarda o seu coração. Quando Deus levantou Jonas para ir até a Nínive, profetizar contra o pecado daquele povo, sabe o que aconteceu? Deus disse, vai até Nínive. Jonas pegou e fugiu e foi para Tarsis, viu ali uma embarcação, entrou naquele navio, pagou a sua passagem e foi. Deus mandou uma grande tempestade no alto mar, que o navio começou a se desfocar e os marinheiros ficaram apavorados e diziam, nós vamos se afundar. Tem muitas pessoas que estão com a vida desgraçada, muitas pessoas estão com a vida derrotada, muitas pessoas estão com a vida espiritualmente fraca, sabe por quê? Porque você que está me ouvindo é um Jonas da vida, lembra? Deus te escolheu para pregar a palavra. Deus te escolheu para evangelizar. Deus te escolheu para pregar a palavra de Deus. Deus te escolheu para ser alguém na casa dele. E sabe o que é que você faz? Você só quer viver no leito do pecado. Você só quer viver no leito do adultério. Você só quer viver no leito da prostituição. Você só quer viver vestindo roupa curta, se prostituindo para chamar a atenção dos olhares mundanos para você. Muitas mulheres hoje vão para a academia, sabe para quê? Para fazer academia, para ficar com a perna grossa, para tentar atrair o olhar feminino. E se esquece, com a perna se conquista, com a perna será desprezado. Sabe por quê? Porque, como diz o pastor Eliseu Rodrigues, a pele murcha. Mas se você conquista seu marido, a sua esposa, pelo seu caráter, você sempre vai ter um casamento abençoado. Sobre todas as coisas que deve guardar, guarde o coração. Mas por que será que Deus disse para a nação de Israel, o povo reclamava, dizendo, Deus nos abandonou, Deus não ouve nossas orações. Aí o povo, em outras palavras, estava dizendo assim, ó, toda vez que eu vou para a igreja, Deus não me escuta. Aí Deus desceu através do Espírito Santo na vida de Isaías, diz Isaías, fala para esse povo, Isaías 29, 13. Este povo me honra com os lábios e com mandamento de homem. E é instruído por homem. Mas o seu coração está longe de mim. Sabe por quê? Jesus usou a mesma coisa. Mateus 15:8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que é isso, meu querido? São pessoas que estão vivendo uma vida de fariseu. Lembra do começo que eu falei? A palavra fariseu é uma palavra pejorativa que dá um nome para todas as pessoas que têm uma vida de aparência. Será que você tem um coração blindado? Será que você tem uma vida de oração? Esse dia uma pessoa no meu trabalho perguntou, Diego, você emagreceu bastante. É bem verdade, eu era mais fortinho. Sabe por quê? Eu emagreci um pouquinho, porque eu jejuo, eu oro, eu pago preço, eu subo um monte.
Por isso que eu tenho toda a autoridade de dizer para você, para de ser fariseu. Talvez você que está me ouvindo nesse vídeo vai dizer assim, quem é você para me chamar de fariseu, rapaz? Não, eu estou chamando somente as pessoas que têm uma vida fingida. Sabe o que mais me dói dessa vida toda? Que o culpado de tudo isso são muitos líderes religiosos. Sabe por que a igreja hoje chegou ao fracasso que chegou? Por causa desses líderes malditos religiosos. Sabe por que a igreja de hoje é fraca? Por causa de líderes religiosos. Eu me lembro bem, quando eu trabalhava aqui, de cobrador, eu ficava no ônibus aqui. Quando eu trabalhava para uma empresa, aí um dia esse rapaz, ele dormiu no volante, ia matar todo mundo. E sabe o que aconteceu? Eu bati no peito dele e ele despertou. E ele disse para mim, Diego, se eu dormir no volante, bate no meu peito, aí eu vou despertar. E eu disse, tá bom, durante 2 anos. Sabe o que aconteceu? Um dia eu faltei, essa pessoa, por coincidência, quase virou o ônibus, matando muitas pessoas. E eu falei, meu Deus. Deus disse, não. Eu permiti aquilo ali. Eu disse, por que, Senhor? Para te mostrar uma coisa, filho. Aquele homem dormiu no volante, quase mata 40 pessoas. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali dentro dependiam do motorista. Sabe por que hoje a minha igreja não acontece mais um milagre? Sabe por que hoje a minha igreja não tem mais a minha presença como nos tempos antigos? Sabe por que hoje meu Espírito Santo tem uma liberdade para curar, para profetizar? Simplesmente por causa de uma coisa. Porque tem muitas igrejas dependendo de pastor. Os pastores de hoje, do século XXI, ensinam a igreja a ser dependente dele. E quando a igreja é dependente de pastor, a igreja é fraca, a igreja é derrotada, a igreja é morta espiritualmente. É por isso que você, sobre todas as coisas, você tem que ser dependente de Deus. Seja dependente de Deus, meu irmão. Seja dependente de Deus. Sabe o que acontece? A teologia de hoje está matando o lado espiritual do povo. Quando Paulo estava sendo julgado e foi lá para Roma, o imperador de lá chegou, o imperador, não esqueci o nome dele agora, disse, Paulo, muito conhecimento te deixou doido? Será que o problema da igreja hoje, tanto fracasso, será que não é o conhecimento? Nunca houve uma geração com tanto conhecimento. Nunca houve uma geração tão conhecida na Bíblia Sagrada. Nunca houve um povo tão entendido. Mas nunca houve um povo que está indo tão para o inferno, está tão perto do inferno do que a geração de hoje. Porque a geração de hoje tem conhecimento, mas não pratica a verdade. A geração antiga era analfabeta. Não sabia falar direito, mas tinha conhecimento do Espírito. Sabe por quê? Porque hoje é assim. Na geração antiga, falar em línguas estranhas era poder de Deus. Profetizar era o som de Deus. Pular era o som de Deus. E sabe o que a teologia de hoje nos ensina? Falar em línguas estranhas é coisa do diabo. Pular no reteté é coisa da carne. Homens que se acham o dono da verdade. Ei, rapaz. Deus é Deus e Ele não depende do seu conhecimento para fazer o que Ele quer dentro da igreja. E as pessoas que têm esse dom de falar em línguas, de profetizar, a pessoa está com a sua vida amarrada, presa. Por quê? Estou com medo de falar em línguas. Estou com medo de pular. Por quê, João? Porque aquele irmão lá é teólogo. Porque aquele vizinho lá é doutor da lei. Por força da natureza e da sua função, a verdadeira teologia é a ciência que nutre na fonte da revelação. Eu disse que por força da natureza e da sua função, a teologia é a verdadeira ciência que nutre na fonte da revelação. Pregador, tem que haver teologia? Tem, pois Deus chamou o doutor. Eu não vou dizer que não é para ter teologia na igreja, é para ter sim. Mas a teologia que existe hoje foi baseada nas cartas de Paulo.
nas palavras de Cristo, mas porém, as cartas de Paulo falavam sobre doutrina, santidade, vida de oração. Sabe o que era que Jesus falava? De céu e o inferno. Sabe por quê? Porque as teologias de Jesus, de Paulo, dos homens daquele tempo, se consistia em sofrimento, levar a cruz. Sabe o que hoje fala a teologia de hoje? Dá teu carro, dá tua casa, adulterar não tem nada a ver, pecado não tem nada a ver, e ainda vá para a igreja, dobra o joelho, meia hora que ouvir a voz de Deus. Nós temos que parar para refletir e saber que posição nós estamos diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Essa é só mensagem de reflexão, meus queridos. Eu falei aqui agora porque eu estava orando, o Espírito Santo mandou falar isso. Talvez você que está ouvindo esse vídeo, é com você que Deus está falando. Para de ser fariseu e guarde seu coração. Porque você nunca vai ouvir a voz de Deus se você não guardar o seu coração. E para de ser um farol da vida, que toda hora fica pedindo oração para Moisés. Moisés, ora por mim. Pastor, ora por mim. Ei, pastor, ora por mim. Você precisa ter uma vida de oração. Você não pode depender das orações das pessoas para se salvar. Porque a salvação é individual. Deus nos abençoe. Essa aqui é minha filha. Vem cá, filha. Aparece aqui. Essa aqui é a minha filha, abençoada de Deus. Ela tá aqui chorando. Cantando ela. Dá um tchau aí pro povo lá. Tchau. Deus abençoe, irmão.